Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com o estudo do Direito Constitucional. Vocês que estão se preparando para a segunda fase em Direito Constitucional, estamos estudando as garantias constitucionais, ou também conhecida como os remédios constitucionais. Vocês sabem disso. E hoje, a análise de hoje vai ser de uma ação extremamente importante para a sua segunda fase. Por quê? Porque ela já apareceu, né, mais de 4 vezes na sua prova, como a peça escolhida pelo examinador, a peça prático-profissional, como um problema, né, que a solução do problema apresentado pelo examinador, de fato, seria a propositura de uma ação popular. Tá? Ela tem algumas diferenças em relação aos demais remédios, às demais garantias. É uma inicial comum, né? Diferente aí, por exemplo, naqueles remédios em que há necessidade de trazer já a prova pronta, né? O direito tem que ser líquido e certo. Aqui não. Aqui pode ouvir testemunha, pode fazer perícia. É uma ação, é uma inicial comum, né? Praticamente. E essa ação popular, é interessante a gente lembrar que é um instrumento da democracia. Lembrando aqui dessa história de democracia, como é que o povo exerce o poder que ele detém? Você sabe que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Sim. Quais são as formas, o instrumento indireto, né? Democracia direta. Como que o povo vai lá exercer essa democracia diretamente, sem intermediários, porque o voto é o exercício da democracia indireta, porque eu voto em alguém para esse alguém me representar. Embora o voto seja direto, né, porque não há intermediários, você que vota diretamente no candidato, ele é um exemplo da democracia indireta, porque eu delego o poder, que é meu, né, o povo delega o seu poder a alguém, para esse alguém exercer o poder por ele. Diferente dos instrumentos da democracia direta. Lá nesses instrumentos da democracia direta, o povo diretamente, sem intermediários, exerce esse poder. Como? Por meio do plebiscito, por meio do referendo, por meio da iniciativa popular de leis e por meio da ação popular. Então, ela é um instrumento da democracia direta em que nós podemos fiscalizar a conduta, a gestão, a conduta dos administradores públicos. Como é que esses recursos públicos estão sendo utilizados? Será que, de fato, não estão causando dano ao erário? Será que será que a moralidade administrativa vem sendo cumprida? Ou será que esses administradores têm ultrapassado, têm agido com abuso? É para isso que serve a ação popular, para evitar ou para reparar um dano ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. E aqui o patrimônio público histórico, cultural, paisagístico, em sentido amplo, tá? A ação popular vem para isso. Então vamos lá para a nossa tela, para o primeiro slide. Bem, esta ação, ela tem a previsão constitucional no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição. E a norma regulamentadora, a lei que trata dessa açãozinha, é a Lei 4717, e olha a data, pasmem, né? De 65. Volte aqui para mim. Muito embora esta lei seja já bem antiga, né? Bem antes da Constituição de 88, esta é uma lei muito boa. Muito boa. Tomem cuidado aí quanto a isso, porque antigamente ainda tinham mais tempo para se criar leis e parece que eles faziam leis melhores, né? Então lá nós temos várias definições que serão úteis na elaboração da sua peça. Então ela traz definições, essa lei vocês precisam conhecer e inclusive grifar esses artigos que tratam, né, especificamente essas definições que eu vou trazer para vocês, porque eles podem ser utilizados como fundamentos da sua peça, as definições trazidas pela Lei da Ação Popular, tá? Qual que é o objetivo desta ação? Coloquei aí também para vocês, olha lá. Ela tem por objetivo a tutela
do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural. E é, como eu mencionei, um instrumento da democracia direta, tá? Cuidado que não é democracia indireta. É um instrumento da democracia direta ao lado, né, de alguns outros, como eu falei para vocês. Plebiscito, né? Ao lado do plebiscito, né? Ao lado do referendo, ao lado... Não tá ficando muito bom. Volte aqui para mim que eu estava escrevendo. Ao lado do plebiscito, ao lado do referendo e ao lado da iniciativa popular de leis. O plebiscito e o referendo, só para que vocês pelo menos tenham uma ideia da diferença entre um e outro, embora você esteja fazendo segunda fase inconstitucional, você já sabe. Mas o plebiscito e o referendo são formas de consulta popular e que vinculam a atuação do Estado. Então, o que o povo decidir, decidido estará. Esta forma de consulta, ela vincula a atuação governamental. Esse plebiscito e esse referendo, que são formas de consulta, a diferença entre um e outro se dá quanto ao momento em que é realizada esta consulta. Se for uma consulta prévia à atuação governamental, à criação da lei, se essa consulta for prévia, nós estaremos diante do plebiscito. Por outro lado, se a consulta for posterior, daí nós estaremos diante do referendo, para ratificar, para confirmar. Mas ambas vinculam a atuação do Estado. A iniciativa popular de leis é o povo, né, iniciando projetos de leis. Vocês vão encontrar isso lá no artigo 61 da Constituição, no seu parágrafo 2º, da iniciativa popular de leis. Você sabe que tem um quórum fortificado, né? Tem que ter 1% da assinatura do eleitorado nacional. Tem que estar dividido em pelo menos 5 estados, com no mínimo 3/10 dos votos em cada estado, tá? Então, 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com no mínimo 3/10 dos votos em cada estado. O que mais que nós vamos lembrar? Que agora, entrando especificamente na ação popular, como é que veio? Como é que ela veio prevista no texto constitucional lá no 5º 73? Olha lá comigo, voltem lá para a tela. Esta ação, né, diz lá o artigo 5º 73 que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade ou de entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O que é que eu quero dizer com isso? Volte para mim. O autor popular, ele está isento de custas. Isso serve para estimular a nossa participação na fiscalização dos atos do poder público, né? Por meio desta ação, é possível verificar se as verbas, né, se o dinheiro está sendo bem aplicado, né? É possível fazer o controle de legalidade dos atos administrativos por meio desta ação. Controlar a legalidade. Claro, no intuito de evitar ou até mesmo, né, esta seria a modalidade preventiva, ou no intuito de reparar alguma lesão que já ocorreu, que aí seria a ação popular na sua modalidade repressiva. Nos dois casos, né, a ideia é possibilitar ao autor popular, que é o nome dado do cidadão que vai propor esta ação, possibilitar ao autor popular que ele participe da gestão dos recursos públicos, né? Que ele participe, ainda que fiscalizando esta gestão, para tomar partido, para de fato, até porque, né, o patrimônio público é indisponível e o administrador público, ele é mero gestor da coisa pública. Ele não é titular, ele está administrando algo de outrem. Então, ele é mero gestor da coisa pública, tá? Então, olha lá que eu coloquei para vocês no material.
que pode ser evitar ou reparar o controle de legalidade dos atos, vai controlar a legalidade dos atos administrativos. Quando falar em evitar, modalidade preventiva, e quando falarmos em reparação, modalidade repressiva. O artigo 1º da lei. O que é esse artigo 1º da lei 4717 de 65 nos ensina? Que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados membros, dos municípios, das entidades autárquicas ou de sociedades de economia mista, de sociedades multas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, serviços sociais autônomos, instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da renda anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do DF, estados e municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então a ideia-chave aqui, pode voltar para mim, tem dinheiro público? Dá para fiscalizar por meio, né? Tem dinheiro público, dá para fiscalizar por meio da ação popular, tá? Só se atente aí com um detalhe do 50% que eu li agora para vocês, né? Então aqui, ó, tá no texto legal, que também, né, aqui, ó, a União que representa segurados ou custeio do Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% da sua receita. E se for menos de 50% da receita, o parágrafo 2º desse artigo 1º é que resolve, olha lá, em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Então volte para mim, que eu acho que o artigo ele foi claro, né? Esta ação vai proteger o dinheiro público. O dinheiro privado daquela empresa não tem a ver com a ação popular. A ação popular, ela tem a finalidade de proteger a gestão da coisa pública. O lado privado, se for maior, se for aí menos de 50%, né, do patrimônio aí, vai ser só no limite dos cofres públicos, daquilo que foi atingido, daquilo que os cofres públicos foram atingidos por um ato aí equivocado, por um ato imoral, por uma lesão causada por um administrador público, tá? Mas um detalhe importante sobre essa ação popular é o seguinte: ela tem uma peculiaridade que ela só pode ser proposta pelo cidadão. Só o cidadão é considerado autor popular. E quem é o cidadão? O cidadão é aquele que tem o título de eleitor, já fez, portanto, o alistamento eleitoral e está no exercício dos direitos políticos. Fez todo o cadastramento necessário, não teve uma condenação criminal em que gerou como efeito a suspensão dos seus direitos políticos, está na ativa aí dos seus direitos políticos. Este é o cidadão. Tá, professora, e os portugueses equiparados? E o estrangeiro? O estrangeiro não pode propor ação popular, né? Porque ele é inalistável. Se ele não pode fazer o alistamento, ele não vai ser cidadão. Se ele não vai ser cidadão, ele não vai poder propor a ação popular. Volta lá para a tela para saber dos portugueses. De acordo com o artigo 12, parágrafo 1º, aos portugueses, né, com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, volto para explicar um pouquinho. Você sabe que o português aqui, nós temos um tratado de acordo e amizade entre Brasil e Portugal, e os portugueses aqui, eles têm os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, porque está escrito aqui, né? Salvo os casos previstos nesta Constituição.
A lei não pode diferenciar brasileiros natos de brasileiros naturalizados. Ela não pode fazer isso. Se fizer, esta lei será declarada inconstitucional. Mas a Constituição pode, e ela diferencia os brasileiros natos de naturalizados em algumas hipóteses. Por exemplo, o artigo 12, parágrafo 3º, se você for lá ver, existem alguns cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática. Então tá lá, um rol, né? Existe também o artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição, que diz que brasileiro nato não pode ser extraditado. E abre a possibilidade do naturalizado ser. O naturalizado pode, em 2 casos, né? Se ele praticar um crime comum antes da naturalização ou se ele tiver comprovado envolvimento com tráfico de drogas. Aí pode ser antes ou depois. Estas são só 2 diferenças, existem outras lá no final da Constituição, no artigo 222, sobre a propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão. Tem também o artigo 89, inciso 7º, o artigo 12, parágrafo 4º, né, que trata da perda da nacionalidade. Existem outras diferenças. Mas aos portugueses, né, que comprove que mora aqui de forma permanente, vai ser dado, então, vai ser expedido um certificado de equiparação e ele, portanto, poderá se alistar e propor ação popular. É comprovada por meio do título de eleitor, tá? Por meio do título de eleitor, eu comprovo a minha cidadania e, portanto, já posso propor a ação popular. Bom, pergunto, existem vedações, existem proibições, existem pessoas que não podem propor ação popular? Sim, só pelo fato da exigência ser a capacidade eleitoral ativa, o alistamento eleitoral, a regularidade, né, a cidadania, aqueles que têm menos de 16 anos não podem. Por quê? Porque para se alistar tem que ter no mínimo 16. Tudo bem. O voto é facultativo para quem tem dos 16 aos 18, mas antes disso não, tá? Quem mais? Ó, coloquei para vocês aí uma listinha, né? Então, os menores de 16 anos, os que não fizeram o alistamento eleitoral, tá? Eles também não podem, se eles não fizeram o alistamento, eles não são cidadãos e, portanto, não podem. Os estrangeiros, volte para mim, porque como eu comentei, o estrangeiro, ele é inalistável. Ainda que quisesse, não poderia fazer este alistamento eleitoral, tá? Volta. Além disso, as pessoas jurídicas, né? Tem lá uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 365. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Os apátridas, tá? Sem nacionalidade, não pátria. Os brasileiros que tenham perdido seus direitos políticos ou que estejam com eles suspensos, hipóteses lá no artigo 15 da Constituição, e o Ministério Público, conforme o artigo 9º da Lei 4717 de 65. Pode voltar aqui para mim para eu explicar um pouquinho sobre esse assunto. O Ministério Público, ele tem aí uma função até curiosa, né? Ele não pode propor a ação popular, porque ela é um ato privativo do cidadão. Mas o Ministério Público, por outro lado, se o autor popular propôs a ação, foi desidioso, não deu andamento, aí o Ministério Público poderá assumir o polo ativo da ação popular. E isso tudo vem explicado na própria lei da ação popular. Nós temos o artigo 6º, parágrafo 4º e o artigo 9º, que eu já coloquei no material para vocês, que nós podemos olhar agora. Olha lá na tela, ó. Diz o parágrafo 4º do artigo 6º da 4717 de 65, que é a lei da ação popular, que o Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, proibido, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado
ou de seus autores. Esta é a regra. Mas olha lá o artigo 9º. Se o autor popular, né, nesse caso é o autor popular, desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2º, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias, promover o prosseguimento da ação. Então aqui, volte para mim, é aquilo que eu acabei de explicar. Se o autor popular entrou com a ação, mas desistiu, não deu andamento, como nós sabemos que o patrimônio público é indisponível, outro cidadão, ou até mesmo o Ministério Público, podem dar andamento nesta ação popular. Ele não vai ser autor, mas pode assumir o palativo, caso o cidadão não dê andamento. Tá certo? Tá bom, professora. Já sei, então, desta legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Quem é que eu vou colocar no polo passivo desta minha ação popular? Então, tem mais slide aí que eu preparei para vocês. Olha lá na tela. Os fundamentos, né, para a legitimidade ativa, vocês vão colocar o 5º 73, que é o artigo, o inciso constitucional da ação popular, e o artigo 1º da 4717 de 65. A legitimidade passiva, então olha lá, a ação popular, ela deverá ser proposta em face da pessoa jurídica cujo patrimônio se busca tutelar. Então, é a pessoa jurídica cujo patrimônio se busca tutelar. Pode ser União, pode ser o Distrito Federal, pode ser um Estado membro, pode ser um município, entidades autárquicas, né, administração indireta, sociedades de economia mista, sociedades multas de seguro, enfim, tudo aquilo que nós já lemos num outro slide. Outro detalhe é que esse artigo 6º determina que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades do artigo 1º, referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários, administradores que houverem autorizado, aprovado, confirmado, ratificado ou praticado o ato impugnado. Ou que, olha que interessante, por serem omissas, né, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, volte para mim. Então, é a pessoa jurídica, né, em relação, cujo patrimônio se busca tutelar, mas além disso, vocês vão ter que colocar também, né, se for uma entidade privada, vai colocar também as pessoas que autorizaram, as pessoas que confirmaram, as pessoas que, por serem omissas, a sua omissão fez com que isso facilitasse aquele ato, a prática daquele ato que fere a moralidade pública, aquele roubo, aquela lesão, né? E ainda quem se beneficiou. Porque normalmente não é só o poder público, né, que faz isso, não fica entre as pessoas, os funcionários que trabalham. Normalmente, né, esse dinheiro vai para um terceiro privado. Este que se beneficiou do ato, que recebeu dinheiro a mais, participou do desvio, né, também será colocado no polo passivo da ação popular. Tá certo? Além disso, olhem comigo lá na tela. Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se ele for indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra outras pessoas, as outras pessoas indicadas neste artigo. Então, não necessariamente precisa haver esse benefício direto. Atenção! Parágrafo 3º do artigo 6º da Constituição. A pessoa jurídica de direito público ou privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Então, volte para mim.
foi causado um dano em relação à pessoa jurídica, né? E ela diz, olha, eu nem sabia dessa história, eu quero sim investigar isso. Porque se um funcionário meu praticou esse ato, ele terá de ser responsabilizado. Então, essa pessoa jurídica pode atuar ao lado, né? Pode abster-se de contestar e ainda atuar ao lado do autor para tentar, de fato, investigar essa lesão ao patrimônio público e seguir, né, no caminho da descoberta, da busca pela verdade e o possível ressarcimento a esse dano causado à própria pessoa jurídica. Então, ela pode, né, se abster de contestar e atuar ao lado do autor. Claro que para isso vai ter que ser demonstrado, vai ter que ser comprovado que isso é útil ao interesse público e não ao interesse próprio da pessoa jurídica, e sim o interesse público maior, que é o interesse público primário, o interesse da coletividade. Existe, né, o interesse público primário e o interesse público secundário. O primário, ele diz respeito ao interesse da coletividade. Já o interesse público secundário, o interesse, por exemplo, da própria pessoa jurídica de recorrer, de não ser responsabilizada, de ganhar tempo, que aí é um outro, né? Um outro interesse, uma outra faceta do interesse público. Bom, feitas essas colocações, precisamos lembrar, né? Para quem que vai esta ação? Quais são as regras de competência? Será que o texto constitucional já traz as regras de competência relacionadas à ação popular? Não, o texto constitucional não traz. E aí, olha lá na tela que eu escrevi para vocês. Não há foro por prerrogativa, tá? Presta atenção. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular. Não há. De modo que a ação deverá ser proposta perante o juízo de primeiro grau da Justiça Comum Federal ou Estadual. Então, volte para mim, vai ser em primeiro grau que esta ação vai ser proposta. Aí você vai identificar, né, se é alguma situação que envolva interesse da União, né, que se enquadre lá na competência da Justiça Federal, aí vai ser a Justiça Comum de primeiro grau, a Justiça Federal. Por outro lado, se não houver interesse da União envolvido, se não se enquadrar nas hipóteses da Justiça Federal, a ação será proposta perante a Justiça Comum no âmbito estadual, tá? Qual que é a regra? Então, a regra, se é em primeiro grau, significa que a ação popular nunca vai ser proposta, nunca vai começar num tribunal, né? Já que não há foro por prerrogativa de função. Só que há uma exceção. Olha comigo na tela. Uma exceção prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha F e N da Constituição. Uma exceção em que a ação popular nesta hipótese será proposta originariamente, ou seja, terá início lá na Corte Maior, no Supremo Tribunal Federal. O que é que diz esse artigo? Ó, a letra F, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Um exemplo foi a demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol. Então foi um exemplo em que a ação começou de forma originária no STF. A letra N também faz parte desse quadro de exceções. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Então, volte para mim, né? Membros do Poder Judiciário. Então, quando houver esse interesse em que todos os membros do Poder Judiciário são interessados, né, para que não haja nenhum problema, para que um juiz julgue o outro, né,
Aí o Supremo Tribunal Federal é que vai atuar. Olha lá, quando houver esse interesse, né, ainda que indireto, e aquela que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Então, volte para mim, nestas duas hipóteses, nestes dois casos, o que é que está em jogo aqui é um interesse maior e, portanto, a ação começa no Supremo. No mais, vai ser sempre, não vai ser em um tribunal, vai ser um juiz de primeiro grau, ou juiz estadual, ou juiz federal, a depender da competência, se houver interesse da União. Bom, agora, feita essa primeira explicação sobre a ação popular, dá para a gente começar a pensar na elaboração da peça prático-profissional. E aqui, antes de eu adentrar nessa elaboração, quero só trazer duas informações que eu vou seguir um padrão, né? De novo, trago um modelo, uma estruturação, como é que a gente faz o endereçamento, o que coloca no pedido, qual é o fundamento, enfim. Depois, eu apresento um problema, né, que já caiu como peça prático-profissional, às vezes mais de um, a depender da importância daquela peça, né? Trago um problema e a gente resolve juntos, trago um modelo de peça, né? E normalmente deixo um para que vocês façam em casa. É interessante que todas as peças analisadas dentro das nossas aulas, vocês façam em casa, né, a versão de vocês, tá? Porque é o treino que leva à aprovação, à repetição, e aí você precisa elaborar essas peças aí na casa de vocês, tá bom? Como é que ficaria o endereçamento? Quais seriam os modelos de endereçamento, tendo em vista que essas ações serão propostas em primeiro grau? Olha lá, na esfera estadual, excelentíssimo senhor doutor, veja, juiz de direito, né? Juiz de direito da vara civil ou da comarca do estado tal. Se tiver ali interesse público, olha lá, questão de um estado envolvido, pode ser vara da fazenda pública, mas isso só se a cidade contiver a vara da fazenda pública, ok? De acordo com o artigo 1º, parágrafo 4º da lei, para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere esse artigo as certidões e informações que julgar necessárias. Bastando para isso indicar a finalidade das mesmas, tá? Então pode também colocar aí essas certidões, informações, pode requerer isso. Então, volte para mim. Sempre, né? Tiver algum requerimento específico, você já fique atento que pode ser que você tenha que colocar isso, né? Alguma coisa lá no seu pedido. Então, fique atento à própria leitura do texto legal. Olha lá. As certidões a que se refere esse parágrafo deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação popular. Então, volte para mim, conseguiu lá obter, né, os documentos, não pode pegar aqueles documentos para uma outra finalidade. A finalidade é específica, a finalidade é instruir a ação popular, tá? Lá no parágrafo 6º, olha comigo de novo, desse artigo 1º, está escrito que somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Então, volte para mim. A regra é a publicidade. A regra é a transparência na gestão pública, tá? Quando que não vai existir isso? Quando que eles não vão fornecer as certidões e, de fato, vai ter que ser dado o sigilo aí? Quando? Quando o interesse público primário, que é o interesse da coletividade, falar mais alto, tá, que a publicidade. Então, nós vamos fazer uma ponderação entre, né, o princípio da publicidade, enfim, dos atos, a transparência, etc., com o interesse público. É mais interessante para o povo, para o público, que aquela informação não seja repassada. Volta lá. Parágrafo 7º diz que, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, dessa coisa do sigilo,
a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e, salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, volte para mim. Ainda, né, que tenha sido imposto o sigilo e a informação não tenha sido dada, o juiz pode requisitar. E aí é uma ordem. E aí o órgão tem que cumprir. E aí o processo todo vai correr em segredo de justiça para que esse interesse público, que foi o motivo pelo qual a certidão foi negada, o acesso à certidão foi negado e o sigilo foi imposto, para que esse interesse público seja protegido. Então o juiz pode requisitar, mas aí o processo correrá em segredo de justiça. Tudo bem? O que mais? O que vai acontecer no trâmite, né? O trâmite vai seguir desta ação o procedimento comum ordinário, tá? Então, olha lá, o juiz vai despachar a inicial, ele vai citar os réus, vai intimar o representante do Ministério Público, vai, né, fazer a requisição às entidades indicadas na inicial dos documentos que tiverem sido requeridos pelo autor, bem como de outros que lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 a 30 dias para o atendimento. Então, volte para mim. Tudo isso aí do artigo 7º, né, tem a ver com os seus pedidos, né, porque você vai pedir para o juiz, cite os réus, né, faça a intimação do representante do Ministério Público, requisite aí a expedição dos documentos, além de outros, né, que Vossa Excelência entender necessário ao esclarecimento dos fatos. Ok? E aí o juiz vai fixar o prazo para isso. Bom, é possível a prorrogação de prazo, tá? O prazo da contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. O requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção da prova documental, olha lá, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandato cumprido ou, se for o caso, do decurso do prazo assinalado. Então, é possível aí essa prorrogação. Possibilidade de julgamento antecipado. Olha que interessante. É possível, segundo o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 7º da Constituição, que até o despacho saneador, se não tiver sido requerida a produção de prova testemunhal ou pericial, volte para mim. Porque, como eu falei no começo, né, a ação popular, diferente dos demais remédios, esta ação popular, ela tem dilação probatória, diferente do mandado de segurança, por exemplo, em que o direito tem que ser líquido e certo, é bem diferente aqui, tá? A ação popular pode ter provas, tudo isso. E aí, se o juiz, se não tivesse sido pedido, pode ocorrer esse julgamento antecipado, tá? Do pedido, se não houver a necessidade de produção de provas. Bom, sobre a sentença, quem vai nos responder é o artigo 11 da 4717 de 65. Olha lá o que diz, né? Que a sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele. Ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores do dano quando incorrerem em culpa. Então, volte para mim. Aí a condenação, né? Todo o pagamento das perdas e danos, né? Inclusive, como eu comentei com vocês, se o autor popular, olha que interessante, né? Se o autor popular ganhar a ação, ele vai receber a sucumbência, ele terá direito ao ônus de sucumbência, se ele ganhar a ação. Caso ele perca a ação, ele não paga esse ônus de sucumbência. É bem interessante, né? Uma ação isenta de custas, salvo comprovada má-fé, e tudo isso é assim para que, de fato, seja estimulada a propositura dos cidadãos, né?
para que eles proponham esta ação e não tem. Porque se eu falo, vou propor ação para proteger o patrimônio público, e de repente eu perco, ainda tenho que pagar condenação em honorários, né, em sucumbência, aí eu não vou ter tanta inspiração para entrar, né, para proteger o patrimônio público. Vou cuidar mais do que é meu, vou ficar na minha vidinha aí privada e não vou me expor a esse risco, tá? Mais uma questão interessante gente, tem prazo? Por enquanto nós vimos, que o mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato, nós vamos ver também isso, na verdade, né? Mas você já sabe, já vimos na primeira fase. E a ação popular também tem, é o artigo 21, olha lá, que ela prescreve, ela tem um prazo aí prescricional de 5 anos, tá? Tá lá no artigo 21. E agora eu vou passar a mostrar a vocês as definições. Volte para mim. Lembra que eu falei agora há pouco que esta lei era uma lei antiga, mas uma lei boa, né? Porque ela trazia muitas informações importantes que podem ser utilizadas como fundamento da sua peça. E essas definições são super importantes, porque elas estão bem claras, bem definidas, e elas podem sim, elas vão ser utilizadas como fundamento jurídico da sua peça de ação popular, tá? Ou até mesmo numa questão, porque pode cair em questão. E aí você vai explicar, né, o que é competência, o que é vício de forma, o que é incompetência, né? Como que ocorre a ilegalidade do objeto, quando que fica comprovado o desvio de finalidade, ou quando não há motivos. Tudo isso vem definido no parágrafo único do artigo 2º da Lei 4717 de 65, tá? Olha lá a conceituação aqui, ó. Incompetência. O que é incompetência? Ela fica caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições legais do agente que o praticou. Pode voltar aqui para mim. Você sabe que o administrador público, ele é regido pelo princípio da legalidade. E é estrito aqui. Ele só faz o que a lei determina ou autoriza. A legalidade para o administrador público é diferente da legalidade para nós, para os particulares, né? Para o administrador público, como é que funciona a legalidade para o administrador público? Ele só faz, ele não tem liberdade total, ele tem discricionariedade dentro de limites legais, né? Ele só faz o que a lei determina, obriga ou, no mínimo, autoriza. Tá? Então, se a atribuição que ele está fazendo, se a competência daquilo que ele está cuidando não faz parte das atribuições legais, ele está ferindo o princípio da legalidade, tá? É diferente da legalidade por particular, para nós. Nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Voltando lá para a tela. Vício de forma, agora, ele vai consistir na omissão ou a observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Volte para mim. Nós temos, né, dentro do direito uma série de formalidades, de burocracias, e se essas formalidades não forem cumpridas, certamente o ato vai ser viciado, né, porque não foi feito com base na forma prescrita em lei. Mas o ato, o objeto, né, também pode ser um objeto ilegal. Quanto que nós vamos verificar a ilegalidade do objeto? A resposta está dentro da lei. Olha que fácil, como ela instrumentaliza, como ela traz definições importantes que podem ser utilizadas por você no dia da prova. Olha lá, essa ilegalidade do objeto, ela ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei. Violação da lei, regulamento ou outro ato normativo. Também a inexistência dos motivos. Quando que ocorre? Quando a matéria de fato ou de direito é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. E, por fim, o desvio de finalidade, que vai ser verificado quando o agente pratica ato visando fim diverso daquele previsto em lei.
explícita ou implicitamente na regra de competência. Então, o Waldman está cometendo um ato, mas a finalidade, né? Pode voltar aqui para mim. A finalidade é outra, né? A finalidade é diversa daquela finalidade prevista, né, na regra de competência determinada pela lei ou pela Constituição. Tá certo? Então, isso tudo vocês devem lembrar no momento, né, de fazer a peça prático-profissional. Bom, o que mais que eu vou conversar com vocês nesses últimos minutos que nos restam desse primeiro bloco? Vou ler mais 2 artigos importantes, o artigo 3º e o artigo 4º, e aí a gente faz um breve intervalo e volta com o final da peça e começamos a estruturação, tá? Olha lá, diz o artigo 3º da 4717 que os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, eles serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Então, aqueles são nulos e esses são anuláveis. Equiparações, algumas equiparações lá trazidas pelo artigo 4º. Também são nulos os seguintes atos e contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas já mencionadas, tá? Então, a admissão ao serviço público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Então, volte para mim. Vou dar um exemplo aqui, Qual é a regra para que o sujeito ingresse no serviço público? A regra é que ele seja aprovado num concurso público. Claro, nós temos várias exceções, mas a regra é que ele seja aprovado no concurso público. Imaginemos que isso seja feito, a contratação seja feita com desobediência a esta regra constitucional, né? As normas constitucionais, as normas legais. Nesse caso também há uma equiparação e o ato será, sim, considerado nulo e também pode ser objeto de ação popular, tá? Operações bancárias com desobediência também normas legais, tá? Enfim, olha lá para a tela, tem várias, né? Olha lá, aqui, né? Operação bancária, quando o valor real do bem, né, público dado em hipoteca for inferior ao constante da escritura, tá? Empreitada, tarefa, concessão de serviço público, quando o contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência, né? Quando no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, né, que comprometam o caráter competitivo, quando a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem limitação das possibilidades das normas normais de competição. Volte para mim. Veja como esta lei, eu falei para vocês que esta lei ela traz definições importantíssimas. Por quê? Esta lei ajuda vocês a identificarem a peça, porque o problema, se cair ação popular, a hipótese trazida no problema, certamente ela vai se enquadrar em uma dessas definições. Esse é o segredo da ação popular, né? O problema trazido pelo examinador terá de se enquadrar nessas definições. Só que como a lei define bem, é mais fácil identificar se cabe ou não a ação popular. Tudo bem? Olha lá outra definição. Também, as modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que foram admitidas em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos de empreitada, tá? A compra e venda de móveis em que não cabível concorrência pública, quando for realizada com desobediência às normas legais, tá? Preço dos imóveis foi superior ao corrente, inferior, concessão de licença, né? Quando houver violação das normas legais, regulamentares, enfim. O valor dos bens dados em garantias, né, foi inferior à avaliação. Há aí uma série de definições, pode voltar para mim, definições importantes e que nós vamos trazer para nosso próximo bloco, tá?
ainda tenho que falar, para a gente poder entrar num problema que caiu, se cabe ou não medida liminar e quais seriam os requerimentos, né, para colocar na peça. Mas isso eu deixo para depois do intervalo. Então vai lá, toma um café, lava o rosto, né? Volta animado, porque esta aula é uma aula importante e eu já vou estar aqui esperando vocês. Até já!
Olá, alunos, de volta com Direito Constitucional, Ação Popular, e nós estávamos analisando a estrutura, né, de como montar aí a sua peça prático-profissional, e aí fiquei de falar para vocês, será que cabe medida liminar? Claro, claro. E quando a lei traz a possibilidade, né, na própria lei específica, é esta lei que vocês vão usar. Vão utilizar o CPC também, mas nas hipóteses em que não há uma previsão na norma especial especificamente, né? Aqui, como é o caso da Lei da Ação Popular. Aqui há. O parágrafo 4º do artigo 5º, ele fala, né, da medida liminar. Olha lá. Então, esse parágrafo 4º, ele diz, na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Então, volte para mim, havendo qualquer informação no problema, né, de que o patrimônio público está sendo lesado, que há uma urgência, né, que há aí um dano que eventualmente pode ser um dano irreparável, difícil reparação, já vai pedir medida liminar, tá? Para suspender esse ato lesivo ao patrimônio público. Sempre que couber, você pede medida liminar, tá? E quais são, então, os pedidos que você vai colocar dentro da sua ação popular? Bom, primeiro, sempre, né, que seja concedida essa liminar. Depois, olha lá, vai pedir para que os réus sejam citados. Por que eu coloquei os réus aqui? Porque tem vários, né? Volte para mim, nós vimos lá, né, a pessoa jurídica, que o patrimônio foi afetado, as pessoas que participaram, os beneficiários do ato, todas essas pessoas vão ser colocadas. Você vai pedir para que eles sejam aí, tá, citados. Olha lá. Também vai, né, ou ainda solicitar, né, para que a autora, para ela se abster ou atuar ao lado da autora, tendo em vista o interesse público, né, ser útil. Vai pedir a intimação do Ministério Público para acompanhar todos os atos processuais. Vai pedir, né, que a ação seja julgada procedente, tá? Para que esse ato seja declarado nulo e os réus, né, sejam condenados ao ressarcimento ao erário. Então, volte para mim. Esta ação também é interessante, né, porque além de pedir a declaração de nulidade do ato praticado, o ato lesivo ao patrimônio público, você vai já fazer o pedido de ressarcimento, que ele devolva aquele dinheiro, né, que foi desviado, aquele ganho ilegal que ele teve, vai ter que ser ressarcido, tá? Além disso, olha lá, vai pedir, né, que os réus sejam condenados ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios. Volte para mim. Vai ter, né, condenado aí essas despesas processuais, ela será uma ação isenta de custas, salvo comprovada má-fé. Se houver má-fé, também vai ser condenado. Mas os réus vão pagar, inclusive os honorários advocatícios, como nós já conversamos, tá? Atribui lá o valor à causa, né? Aqui você vai colocar, né, que protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, porque aqui há dilação probatória, né? Diferente aí de outros remédios, outras garantias em que não há dilação probatória, a ação popular, na ação popular há, tá? Tá, aí vocês podem me perguntar, e professora Bruna, como é que isso foi solicitado na prova da OAB? Como é que eu vou conseguir, né, entender o problema, identificar a peça e por fim, elaborá-la? Então, como sempre, eu dou essa análise da ação, da peça, e aí a gente vai resolver juntos um problema na OAB. Esse, ó, vamos lá para a tela para acompanhar? Caiu no exame 2016.1. Após receber denúncia de irregularidades em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, que possui sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito civil e penal para apurar os fatos. Neste âmbito, são colhidas provas robustas de superfaturamento e fraude nos 4 últimos anos celebrados, com 4 últimos contratos celebrados por esta autarquia federal. Sendo certo que estes fatos e grande parte destas provas acabaram sendo divulgadas na empresa. Então, volte para mim.
autarquia federal, tem dinheiro público aí envolvido, tal? Sim. Pode ser aí? Sim, tá? E aí, obviamente, a pessoa jurídica que integra aí a União. Então, olha lá. Assim, olha lá, continuando aqui, cidadão, assim é que o cidadão Pedro da Silva, indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecido e acaba ficando ciente de que esses contratos foram realizados nos últimos 2 anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Volte para mim. Se ainda estão em fase de execução, né? Aí é uma dica, né? Será que vai precisar, né? Pedir, talvez, liminar, né? Porque ainda está em fase de execução. Então, já fiquem atentos. Outra dica, né? O que o problema falou? O problema falou o cidadão Pedro. Ele já está dando uma dica. Está dizendo assim, pode ser uma ação popular. Por quê? Porque quem que propõe a ação popular? Só o cidadão. Tá? Ele já chamou Pedro, ele poderia dizer assim é que Pedro da Silva, não, colocou aí o cidadão. Então, ele vai dando dicas ao longo do problema para que vocês identifiquem a peça, tá bom? Olha lá comigo. Pedro obtém, mas não só, Pedro obtém também documentos que comprovam, mais ainda, a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da autarquia A, de um ministro de Estado e do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M. Diante deste quadro, Pedro, eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro, indignado com o descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público. Olha outra dica aqui, né? Eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro. Volte para mim. Essa prova, né? Esse examinador foi bonzinho, porque ele não só colocou que o Pedro era cidadão, como comprovou, porque tem que ser o cidadão e a prova da cidadania, a comprovação da cidadania se dá, né, por meio do título de eleitor regular, né? Então tá escrito aqui que ele está ativo, né, que ele tem eleitor regular e ativo no município do Rio de Janeiro. Então aqui essa prova estava fácil para identificar aqui a ação popular, né? Volta lá para a tela. Indignado com descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, Pedro pretende mover ação judicial em face dos envolvidos nos escândalos citados, objetivando desfazer os atos ilegais, com a restituição à administração dos gastos indevidos, ressarcimento ao erário, né? Bem como a sustação imediata dos atos lesivos ao patrimônio público. Na condição de advogado, contratado por Pedro, considerando os dados acima, elabore a medida judicial cabível, utilizando-se do instrumento constitucional adequado. Então, volte para mim. Esta peça, né, estava evidente que seria uma ação popular. Aqui, talvez, né, o maior índice de erro não seja na identificação da peça, talvez nos fundamentos, na própria elaboração. Porque nós sabemos que um dos critérios de avaliação é essa identificação, porque errou a peça é muito difícil, né, não dá mais para ser aprovado. Mas agora o critério, como a identificação foi mais fácil, a fundamentação às vezes traz uma complexidade um pouquinho maior. Obviamente que essa peça deve conter, né, todos os fundamentos que vocês encontrarem, tudo que encontrarem de fundamento de direito tem que colocar lá, tá? Porque não dá, né, para só fazer menção ao artigo. Você tem que explicar o artigo, você tem que parafrasear, tentar transpor, né, para o texto o artigo com as suas palavras, né, parafraseado, para no mínimo obrigar o examinador a ler a sua fundamentação. Porque se você só reproduz, só coloca lá o artigo e não explica, não parafraseia, como ele tem muitas peças para corrigir, pode ser que ele nem leia aquele artigo que você copiou.
Então, o interessante é que você não copie apenas, que você parafraseie, que você tente explicar o artigo com as suas próprias palavras, tá? Ótimo, vocês já sabem que a peça aqui é uma ação popular, mas vamos ver esse gabarito comentado, quais os fundamentos que deveriam ter sido colocados nesta ação popular. Então, olha lá comigo. A fundamentação constitucional, né? O anunciado, ele indica o cabimento de uma ação popular, como nós já vimos, né? Ajuizada por Pedro, na medida em que visa a defesa dos interesses do cidadão na proteção do patrimônio público. Volte para mim, né? O que cabe a ação popular? A ação popular cabe para proteger patrimônio público, histórico, paisagístico, cultural, moralidade administrativa e meio ambiente. Né? Então, aqui especificamente, o patrimônio público. E aí, olha lá o fundamento. Artigo 5º, 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de sucumbência. Bom, volte para mim. Você deve começar sempre pela fundamentação constitucional, depois a fundamentação legal, né? Que aí eu apoio na lei. Como a lei sempre é infra, comece pelo constitucional e depois vocês vão para a fundamentação legal. A fundamentação legal, que é a própria lei da ação popular, a lei 4717 de 65, vem lá comigo. Artigo 3º e 4º. Quarto, inciso 3º, a linha C, tá? Por que nós vamos utilizar esses dois artigos? Porque a narrativa, ela descreve a contratação fraudulenta. Contratação fraudulenta do serviço, com preço mais elevado que o ofertado no mercado, o que caracteriza evidente afronta à legalidade e provoca grande lesividade ao patrimônio público. Volte para mim. Vejam que nesse momento é possível, né, se valer daquelas definições trazidas pelo artigo 4º. Lembram que nós conversamos sobre eles? Olha lá. O artigo 4º, inciso 3º, até coloquei aí na tela para vocês. Olha só, né? Então, aqui, ó, nós temos aí as definições que eu já tinha mostrado para vocês. Volte para mim. Agora, vocês estão usando exatamente aquelas definições, né, na prática, colocando para fundamentar a sua peça prático-profissional. Vejam que interessante, porque a lei ajuda muito. Eu falei, a lei da ação popular, ela ajuda muito a resolver a peça, tá? A elaborar, na verdade, a peça, identificar a peça. Se vocês conseguirem identificar com a lei na mão, vocês vão conseguir escrever bem essa peça. Bem, quanto à competência, olha, ficou claro no enunciado, estávamos diante de uma autarquia federal, portanto, há interesse da União envolvido, né? Autarquia federal. Portanto, a competência não será da Justiça Estadual, e sim da Justiça Federal. Volta lá para vocês verem o artigo que fundamenta. Artigo 109, inciso 1º, tá? Da Constituição. Na medida que, né, está presente o interesse da autarquia federal, a ação deverá ser ajuizada perante a Justiça Federal. E o foro competente para julgamento, né, para o processamento e julgamento da ação, é o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o artigo 5º da lei, olha lá. Conforme a origem do ato impugnado, é ela que vai definir, é competente para conhecer a ação, processá-la e julgá-la, o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem à União, aos estados, ao Distrito Federal e ao município. Pode voltar aqui para mim. Tudo bem quanto à competência e quanto à fundamentação constitucional e legal? Fácil até aqui, né? Tá. E aí, quais são as partes envolvidas? Nós vimos no início da aula
que são várias pessoas que nós colocamos aí no polo passivo, tá? No polo ativo será o autor popular, né? Munido do título de eleitor, com a comprovação dessa cidadania por meio desse título de eleitor e o pleno, o gozo, tá? Está no pleno exercício dos seus direitos políticos, tá? E aí depois também tem aqui as partes, a legitimidade passiva, tá? Então olha lá, o autor, ó, será o Pedro, né, com a comprovação da cidadania, e aí você vai colocar o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65, que diz o seguinte, que a prova da cidadania para ingresso em juízo dessa ação popular será feita com o título eleitoral ou um documento que a ele corresponda. E os réus, qual que é o polo passivo? Então, a autarquia federal né, o seu presidente, o ministro de Estado, o presidente da comissão de licitação, a multinacional M, que contratou com o poder público, e o seu diretor executivo, conforme o artigo 6º da lei. Volte para mim. Lembra que eu comentei com vocês que como a identificação da peça estava mais fácil, certamente a elaboração é que traria, né, uma complexidade maior. Aqui vocês vejam tanto de gente, né, que teria que ser colocado no polo passivo. E aí nós trouxemos também a distribuição de pontos, né? E aí vocês vão verificar isso também, que isso tem um reflexo na distribuição de pontos, tá? Por que tem que colocar todas essas pessoas? Porque é o comando do artigo 6º, que diz que esta ação tem que ser proposta contra as pessoas públicas e privadas, as entidades referidas no artigo 1º, as autoridades, funcionários, administradores, quem autorizou, quem aprovou, quem confirmou, né? E ainda os beneficiários diretos do ato, tá? Além disso, olha na tela, vai ter que ser pleiteado o provimento cautelar. Por quê? Volte para mim, eu não tinha explicado que a obra estava em curso? Se a obra ainda estava em curso, o que eu tenho que pedir, né? Para suspender a execução do contrato. Já que há, né? Fumus boniuris, fumaça do bom direito e periculo in mora. É mais que evidente, porque o dinheiro público, né, está sendo direcionado para o pagamento desses valores superfaturados. O contrato está ainda em andamento. Então, aquela dica lá no problema que eu grifei, né, para vocês quando a gente estava analisando o problema, que ainda, né, havia o contrato em andamento, que isso teria repercussão aqui atrás, é o que justifica o deferimento cautelar. Então, é sim necessidade, né, faz-se necessário o pedido, né, da medida liminar aqui, porque os valores estão sendo gastos e os valores superfaturados, tá? Tá bom, professor, e o que eu vou colocar no pedido? Olha lá, vai pedir para anular o ato praticado, tá? Em razão de sua lesividade ao interesse público e a condenação dos envolvidos ao ressarcimento dos danos que eventualmente venham a ser consumados. Volte para mim, essa é apenas, né, a explicação, não é o pedido tópico por tópico, sim a explicação que a própria GV apresenta, né, quando solta aí o espelho e o gabarito aí da sua prova. Bem, tá bom. Como que foi feita a divisão dos pontos? Porque isso também é uma coisa importante. Como é que os pontos foram distribuídos? Por que é bom que o candidato à segunda fase da OAB acompanhe sempre essa distribuição de pontos? Para ele saber o que ele tem que dar ênfase, né? O que ele tem que estudar mais. Porque ele pode errar algumas partes da peça. Ninguém acerta a peça 100%, nem as questões 100%. Aliás, os que passam, né, o rol excepcional de aprovados, eles se pautam pela metade, né? Na verdade, eles fazem o melhor, estudam o máximo, mas nunca dá para acertar 100% da prova, né? Só que existem partes da sua peça que são mais importantes que outras, né? Em que você não pode esquecer, né? Então, a distribuição de pontos, ela ajuda o aluno a identificar o que ele tem que realmente memorizar e o que ele precisa estudar, mas talvez com não tanta profundidade, ok? Então, olha lá.
Para o endereçamento, né, a questão da competência, o examinador deu 0,10 apenas. Já em relação à qualificação, volte aqui para mim, por conta dessa multiplicidade de réus, né, essa quantidade de pessoas que teria que ser colocado lá no polo passivo, o examinador dividiu a pontuação, né, em cada um. Então é importante lembrar de todos, porque varia 0,35. Então olha lá, o Pedro você colocou, você vai colocar, né? Esse que todo mundo sabe tem menos, 0,5 aqui. A autarquia federal, 0,5. O presidente, 5, né, da autarquia. O presidente da comissão de licitação, 0,5. Da multinacional, seu diretor e o ministro de Estado. Então, o total você poderia ter obtido 0,35 só por, volte para mim, ter conseguido, né, identificar todas as pessoas que apareceriam lá no polo, né, e as suas respectivas qualificações. Em relação à legitimidade, teria alguns detalhes, né? Então, olha lá os detalhes dessa legitimidade que poderia valer, ó, até 0,60. Então, o examinador, ele quis que você, né, demonstrasse que o Pedro, ele podia, né, atuar como autor popular porque ele comprovou a condição de cidadão. Como? Com o título de eleitor. Olha a pontuação, 0,20. Volte para mim. Caiu a ação popular, não pode esquecer de colocar, né, que o autor popular é aquele que tem o título de eleitor, que está no pleno exercício dos seus direitos políticos. Escrever isso e colocar o artigo que fundamenta, que é o artigo 1º, parágrafo 3º. Então, além de você explicar que ele tem o título de eleitor, colocou isso na peça, ganhou 0,20. Se colocasse o artigo que diz a mesma coisa, né, o parágrafo 3º do artigo 1º, já ganharia mais 10, 0,10. Já foi para 0,30, tá? E olha lá na tela. Também indicando em relação às partes rés, né, que essas pessoas praticaram os atos contrários aos referenciais, 0,20, conforme o artigo 6º da lei. Então, sempre volte para mim. Sempre vocês explicam a situação e coloquem um fundamento legal ou constitucional que corrobora aquela explicação. Não adianta nem só colocar o artigo e não adianta só explicar o que diz o artigo. Explique com as suas palavras e fundamente a explicação com a colocação do artigo que corrobora, que ratifica isso, tá? Olha outra coisa importante também sobre o cabimento da ação popular. 0,45, lá na tela, ó. O objeto da ação popular é o quê? O patrimônio, a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, ó. Só aqui já ganhou 0,35. E vai ganhar mais 0,10 se colocar o artigo da Constituição que trata da ação popular ou o artigo 1º da lei. Volte para mim. Aqui o examinador ainda deu uma colher de chá, né? Falou, ó, eu vou dar 0,10 para vocês, né, que colocarem ou, né, o artigo 5º da Constituição, 73, ou o artigo 1º da lei. Então, ele ainda deu uma colher de chá para que, ó, tudo bem, vai, não precisa colocar os dois. Ele poderia dar 0 para um, 0,10 para um, 0,10 para outro, mas ele preferiu colocar ou um ou outro, porque eles reproduzem, né, o artigo legal, né, tem a ver com o artigo da Constituição. O que mais que foi pontuado? Olha lá, sobre o cabimento da ação ainda. Os contratos firmados em razão do superfaturamento, agora já entrando no mérito, né, afrontam, agora, ó, moralidade administrativa, 0,30. Princípio da legalidade, 0,30, né? Grande lesividade ao patrimônio público, mais 0,30. E os respectivos fundamentos, artigo 3º, artigo 4º, inciso 3º, a linha C, todos da Lei 4717 de 65. Olha a pontuação, volte para mim, olha a pontuação importante na parte da fundamentação jurídica. E aqui eu até faço uma pausa para dizer, né,
que o conteúdo do direito material, de direito constitucional, você precisa ter, né? E também um pouco de direito administrativo. Tem muita coisa que cai em direito constitucional que os fundamentos estão lá no direito administrativo, principalmente aquelas questões do direito administrativo previstas no texto constitucional, né? A partir do artigo 37 e seguintes. Muita coisa lá. Então, vale a pena o estudo desses fundamentos, né, até por meio de uma bibliografia melhor, mais aprofundada, porque a pontuação é muito alta em relação à fundamentação aqui jurídica da sua peça, né, muito mais importante do que as questões formais. Não que as questões formais não pontuem, elas pontuam, mas não tanto quanto, de fato, a fundamentação, né, porque é isso que o advogado precisa saber, né, como argumentar, como defender a sua tese, né? Ele precisa apresentar argumentos, ele precisa conseguir relacionar o fato com o direito, né? Para que o juiz conheça, né? Para que o juiz receba, para que o juiz dê provimento àquilo que ele está pedindo, tá? A liminar também é muito importante. E antes de falar da liminar, só falar dessa fundamentação jurídica. Uma fundamentação jurídica aí na sua peça bem feita, né, ela vai repercutir no pedido, né? Então, uma fundamentação jurídica, ela gera um pedido bem feito, né? Porque depois você só vai, né, item por item daquilo que você colocou na sua fundamentação jurídica, reproduzir, copiar, né, no seu pedido. Então, preste atenção, né, na hora que estiver elaborando, dê atenção especial para essa fundamentação. Vamos lá. Da medida liminar, olha lá o que tá. Da medida liminar, vai demonstrar a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. Presença do fumus boniuris, 0,30, fumaça do bom direito, plausibilidade aí, jurídica, né? E do perigo da demora, volte para mim. Se o contrato continua mais superfaturado, né, mais dinheiro público está sendo destinado, né, de forma completamente ilegal e inconstitucional. Eu sugiro que vocês façam um breve texto sobre cautelar, né, um texto padrão, falando do fumus boniuris e do periculum in mora. Pode se valer de um apoio, de um material, de um livro, né? Sem problema algum. Fique à vontade para fazer isso, mas já deixe pronto. Porque a sua peça pode aparecer, né? A maior parte das peças aparece essa possibilidade de liminar, cautelar. Se você já tiver um parágrafo pronto, explicando, 1 ou 2 parágrafos, né, explicando o fumus boniuri e o periculum in mora, vai ficar muito mais fácil para o dia da prova, quando o problema vier à tona, você conseguir relacionar, né, o problema com o direito, com a tutela. Porque quem conhece bem, quem sabe explicar bem o que é fumus boniuri e periculum in mora, consegue, né, pegar o problema e relacioná-lo, né, e adaptá-lo, né, então ele vai explicar o que é o fumus e o que é o perículo, e, no caso em tela, há demonstração por conta disso, daquilo, né, então já deixe um parágrafo pronto sobre esses 2 requisitos, a fumaça do bom direito e o periculum in mora, tá, e use o mesmo. Para todas as peças que você estiver treinando, você vai usando esse mesmo parágrafo genérico. E aí, lógico, vai adaptá-lo à sua situação, né? Vai adaptá-lo ao seu caso concreto, sem problema algum. Tudo bem? Bom, além disso, olha lá na tela. Os pedidos, né? Quanto aos pedidos, concessão de medida liminar, tá? Para suspender, né, os contratos administrativos superfaturados, o pedido, se você colocou a liminar, já ganhou 60. Colocou ela no pedido, que se você colocou no fundamento, vai reproduzir no pedido, é só fazer essa conferência, já ganhou, né, mais 0,40. Declaração de nulidade dos contratos administrativos superfaturados, como pedido principal, condenação, né, dos responsáveis ao ressarcimento, e ainda a condenação nas verbas de sucumbência. Tudo isso daí. Volte para mim. Vai colocar ainda, né, o valor da causa, sempre, né? Isso daí você vai ter que colocar. Valor da causa, né? Vai colocar também o advogado, o OAB, né? Sem identificar a peça. Cuidado aí para você não identificar a peça, tá? Isso é uma coisa também importante. Não colocar seu nome, nada disso,
para correr o risco aí de identificar a peça, ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos tentar estruturar, né, uma outra peça. Então, essa aí que eu fiz agora com vocês, vocês vão já tentar elaborar, tá? Essa peça, vocês vão tentar elaborar aí sozinhos, com base em tudo isso que nós explicamos. E agora eu trouxe uma outra para mostrar como é que é essa estrutura de um exame mais antigo, para mostrar como é que é essa estrutura, né? E aí vocês, com base na estrutura que eu vou explicar agora, vocês vão conseguir elaborar esta peça que eu deixei para vocês, esta primeira, tá? Esse primeiro caso. Então, olha lá comigo. João, nascido e domiciliado em Florianópolis, Santa Catarina, indignou-se a saber, em abril de 2009, por meio da imprensa, que o senador que merecera seu voto nas últimas eleições havia determinado a reforma total de seu gabinete, orçada em mais de 1 milhão, qual seria custeada pelo Senado Federal. A referida reforma incluía aquecimento e resfriamento, com controle individualizado para o ambiente e instalação de ambiente físico para a projeção de filmes em DVD, melhorias que João considera suntuosas e incompatíveis com a realidade brasileira. O senador declarara, em entrevistas, que os gastos com a reforma seriam necessários para manutenção adequada, olha que absurdo, manutenção adequada do cargo que exerce. Manutenção adequada, será que colocar filme, enfim, gastar essa fortuna para mexer no gabinete tem alguma coisa a ver com o cargo de senador? Bom, tendo tomado conhecimento de que o processo de licitação já se encerrara e que a obra não havia sido iniciada, João, temendo que nenhum ente público tomasse qualquer atitude para impedir o início da referida reforma, dirigiu-se a uma delegacia de polícia civil, onde foi orientado a que procurasse a Polícia Federal. Supondo tratar-se de um jogo de empurra-empurra, João preferiu procurar a ajuda de um profissional, você, da advocacia, para aconselhar-se a respeito da providência legal que poderia ser tomada no caso. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado, construído por João, redige a medida mais apropriada para impedir a reforma do gabinete do referido senador. Bom, lá, ó, é uma hipótese de ação popular. Para quê? Para anular um ato lesivo, né? Para evitar, na verdade, porque ainda não aconteceu. Quais os principais aspectos aí da peça, né? A legitimidade de João, o senador na legitimidade passiva, a pessoa jurídica aí, cujo objeto, né, de impugnação é a União, representada pela AGU, né? No mérito você vai colocar o artigo 5º da própria, o 73, né, da ação popular, artigo 2º da 4717, vai ter juiz federal, porque há interesse da União envolvido, e, além disso, outros requisitos formais, como comprovação da qualidade de eleitor, demonstração da ilegalidade, né, lesividade do ato, prejuízo material, vai ter o pedido de tutela antecipada, vai ser a citação do réu para resposta, no prazo aí de 20 dias, pedido de intimação da União para se manifestar, intimação do MP. Todos esses, né, requisitos, depois vai pedir a ratificação da tutela antecipada, nulidade do ato impugnado, vai pedir a condenação ao ressarcimento ao erário, havendo isso, pedido de comunicação ao MP para adotar as providências necessárias, até a propositura de ação penal, ação de improbidade administrativa, condenação no réu ao ônus de sucumbência, ao pagamento dos honorários, valor da causa. Então, a estrutura argumentativa, né, volte para mim, essa ideia, né, de estrutura argumentativa é aquela ideia do silogismo, né, de premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, você vai falar dos fatos, o que é o direito e a conclusão, né? Então, como é que a gente resume tudo isso que eu acabei de ler rapidamente para vocês, né, com vocês aqui, para a gente dar um modelo de peça prático-profissional. Então, olha lá, o fato é que o senador inicia um processo licitatório para obras suntuosas e desnecessárias em seu gabinete com dinheiro público. Esse é o fato, esse é o resumo do fato. O direito é que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar isso,
para propor ação popular para anular esse ato lesivo. E a conclusão é, logo, João pode propor ação popular para quê? Para suspender essa obra que vai lesar o patrimônio público e a moralidade administrativa. Então, volte para mim. Os dois objetos, né, tanto o patrimônio público quanto a modalidade administrativa, né, ambos, eles são protegidos pela ação popular, né? Patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente. Então, você já pode colocar os dois, tá? Então, aqui agora é como que ficaria a peça prático-profissional. Como é que ela, de fato, seria apresentada. Então, agora é um modelo, né? Um modelo que eu trouxe para vocês e que vocês depois podem tomar por base esse modelo para elaborarem a peça de vocês, que é sobre o outro problema mais recente, né? Do que esse que eu estou apresentando. Eu fui colocando aí. Bom, olha lá. O excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, né, porque tem interesse da União, da vara, né, de Florianópolis, seção judiciária do estado de Santa Catarina. Por que eu coloquei esses dados? Pode voltar para mim. Por que eu coloquei esses dados? Porque esses dados apareceram no problema. Se o problema não trouxer, você não vai colocar. Você vai colocar lá só o tracinho, os 3 pontinhos, não importa a maneira aí que você vai fazer. Mas eu coloquei porque esses dados foram trazidos pelo problema. Então, vai colocar, né, pode ficar comigo aqui mesmo, né, vai colocar, né, toda a qualificação normal, né, vai colocar o título de eleitor, tudo isso, não pode deixar de colocar o título de eleitor, né, isso é importante, tá? Vai colocar o artigo 5º da Constituição, né, o fundamento que trata de uma ação popular, vai colocar a lei da ação popular, 7417, tá? E aí vai fazer um breve resumo dos fatos, olha lá, por exemplo, né? Em abril de 2009, o autor surpreendeu-se ao saber, por meio da imprensa, que o réu, senador que mereceu seu voto nas últimas eleições, veja que eu estou copiando lá as informações trazidas pelo problema, havia determinado a reforma total do seu gabinete, orçada em mais de R$ 1 milhão, a ser custeada pelo Senado Federal. A referida reforma inclui aquecimento, resfriamento, com controle individualizado para ambiente e instalação de ambiente físico, para projeção de filmes em DVD, melhorias desnecessárias ao exercício do cargo e em nada relativas à atividade parlamentar. O processo de licitação, né, já encerrou, mas as obras não foram iniciadas, o que impõe a pronta atuação do poder público para impedir a concretização de ato imoral e lesivo ao patrimônio público, conforme abaixo se demonstrará. Então, volte para mim. Nessa parte dos fatos, vai resumir, já posso dar ensejo, já iniciar a questão do direito? Sim, né? Que esse ato aqui eu já dei quase que entrei no direito, dizendo que esse ato é imoral, né? Ou fere a moralidade, né? E o patrimônio público, que são 2 objetivos protegidos, 2 objetos da ação popular, além de outros, mas esses 2 são importantes, e eu já fiz menção nos fatos, não tem problema. Mas a explicação, a fundamentação, ela virá agora na parte do direito especificamente, né? Então, na parte do direito, olha lá, como preliminar, vou colocar a competência do órgão, né? Que é definida pelo artigo 5º da lei, conforme a origem do ato impugnado, né, é competente para conhecer da ação, processá-lo, né, o juiz, tá? Específico, reproduz aqui o artigo 5º. O réu declarou em entrevistas que os gastos com a reforma seriam necessários para a manutenção da representação adequada. Considerando que o ato atacado é de responsabilidade do senador e que o patrimônio lesado é da União, a competência é da Justiça Federal. Além disso, né, por não existir foro por prerrogativa, vai ser na primeira instância, tá? Por isso, justifica-se o endereçamento para a primeira instância da Justiça Federal. Legitimidade, agora em relação às partes, né? Vai colocar o artigo 5º, que ele é cidadão, título de eleitor, vai colocar a condição de sujeito ativo, né, com o título de eleitor. Vai colocar do outro lado, no polo passivo, o agente público responsável pelo ato impugnado, né? Porque o próprio senador declarou, tá? Vai colocar ainda, né? No mérito, o inciso 78 da ação popular,
vai colocar ainda outros, né, que violam o princípio da moralidade, porque envolve patrimônio público, vai demonstrar a ilegalidade e a lesividade à moralidade administrativa, tá? Vai falar ainda, né, que os documentos juntados aos autos comprovam que essas obras referem-se a aquecimento, né, e resfriamento com controle individualizado para ambiente de DVD, né, o que nada tem a ver com o interesse público, apenas tem a ver com o interesse do próprio senador. Vai mencionar, né, a natureza das melhorias desse ato, que não é interesse público. Vai falar que os requisitos da ilegalidade estão presentes, né? Que, volte para mim, né? Lembra que eu falei para vocês que tem as próprias definições na lei que ajudam a essa fundamentação. Vai pedir tutela antecipada? Vai, sempre. Sabe aquele parágrafo que eu comentei do periculo in mora e do fumus boniuri? Já vai estar aqui presente. Então, olha o que diz aí o parágrafo 4º do artigo 5º, né? Sendo assim, requer aí o autor que sejam antecipados os efeitos da tutela pleiteada, antes mesmo da citação do réu, tendo em vista, né, a relevância, o fumus boniuris, né, representado pela lesividade ao patrimônio público, e a ilegalidade do ato. E o perigo da demora, que, caso proferida apenas ao final, não impedirá o início das obras, uma vez que a licitação já se ultimou, já terminou, volte para mim. E a ideia é nem começar, porque se começar essas obras, o dinheiro público já foi utilizado, já gastou, e aí não tem mais jeito, né? Tá bom, professor, e os pedidos? O que nós vamos colocar nos pedidos para concluir a minha peça? Olha lá. Então, nos pedidos você vai colocar que seja deferida a tutela antecipada, para impedir o início das obras, e coloca o artigo da tutela antecipada, vai pedir a citação do réu, né, o artigo respectivo aqui, para ser intimada a União para se manifestar, coloca o parágrafo 3º do artigo 6º, vai pedir para ser ouvido o Ministério Público também, tá? Vai pedir, após confirmada a tutela, que seja anulado o ato impugnado, condenando-se o réu ao ressarcimento ao erário. Coloca o fundamento, artigo 11 da lei, né, 4717, na forma do artigo 14, desconto em folha, pode pedir até a maneira como isso vai ser feito. Vai remeter cópias para o Ministério Público para adoção de providências necessárias à possível ação penal, improbidade, tá? Condenação ao pagamento ao réu, ao pagamento de custas, o ônus, né, honorários, tá? E coloca aqui o título de eleitor, o advogado, dá-se a causa o valor lá de R$1 milhão de reais. Termos em que pede deferimento, advogado ou OAB não assine, rubrique ou de outra forma identifique a sua peça. Volte para mim. Você precisa seguir, né, religiosamente esse modelo? Não, é só uma estratégia, é só um início. Você vai fazer a peça da maneira que você se sentir mais confortável. A ideia é não deixar faltar os fundamentos. Então, quando eu tenho o gabarito comentado, o espelho e a distribuição dos pontos, você já tem, quando nós temos essa informação, vocês já conseguem fazer a peça com base nessas informações. Então, esta é a ideia, que vocês treinem por meio da distribuição dos pontos e esse modelo que eu apresento em aula, tá? Bom, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado, embora nós tenhamos passado aqui rapidamente, mas eu acredito que dê para elaborar uma ação popular, né? Quem vai estar comigo mais perto, na contratação individual, a gente conversa, né? Eventualmente nas aulas particulares que nós damos aqui no Legale, nós temos essa possibilidade, se o aluno quiser fazer algum trabalho individualizado, ele tem essa possibilidade, ou até mesmo da correção das peças e das questões, também há essa possibilidade apenas online, né? Do atendimento online, isso nós vamos conversando aí por meio das mídias sociais, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido. Um abraço e até a nossa próxima aula.